do Brasil sobre o período colonial. Vamos, a partir de agora, falar sobre os governos gerais. Primeiro, devemos entender que os governos gerais foram uma correção dos erros cometidos durante a formação das capitanias hereditárias, que foi um empreendimento colonizador que não deu certo. Com o governo geral, houve a centralização administrativa, onde o governador-geral tinha várias pessoas para auxiliá-los, cujos cargos eram o ouvidor-mor, que cuidava da justiça, o provedor-mor, que cuidava da cobrança de impostos, e o capitão-mor, que cuidava da defesa. Além disso, havia em cada vila, que eram as cidades da época, as câmaras municipais, que era a instância do poder local, onde atuava os chamados homens bons, que na verdade não eram homens de boa índole necessariamente, poderiam ser ou não. Eram pessoas que tinham proeminência na sociedade, fazendeiros, comerciantes, pessoas de destaque. Só eles poderiam ajudar na administração da vila. O primeiro governador-geral que veio para o Brasil foi Tomé de Souza, entre 1549 a 1553. Ele fundou a primeira capital do Brasil, a cidade de Salvador, e promove a adoção das sesmarias, que eram imensas fazendas distribuídas a pessoas que tinham interesse em montar aqui um empreendimento para a produção de cana-de-açúcar, principalmente, mas também para outras coisas. Ele cria vários engenhos para o processamento da cana-de-açúcar e é criado o primeiro bispado do Brasil, com a vinda dos primeiros jesuítas que o acompanham nas caravelas que vieram de Portugal, dando início à catequização da população indígena. Depois dele, tivemos como governador-geral Duarte da Costa, entre 1553 a 1558. Durante o governo de Duarte Costa, há atritos entre colonos jesuítas, o bispo e o governador, devido à relação entre a catequização dos indígenas ou a sua utilização como mão de obra escrava nas fazendas e no engenho. Houve também a invasão dos franceses, onde hoje é o Rio de Janeiro, na tentativa dos franceses de fundar aqui no Brasil a chamada França Antártica, mas que posteriormente são expulsos. Depois de Duarte da Costa, vamos ter Mendes Sá, que comanda o Brasil de 1558 a 1572, onde houve o restabelecimento da paz interna e a expulsão dos franceses. Então ele consegue organizar a colônia de uma forma tão eficiente que ele expulsa os franceses e diminui o atrito entre os vários grupos de interesse na colônia, bispos e o governador, os fazendeiros e os jesuítas. A divisão da colônia. Uma característica peculiar da colônia portuguesa é a grande extensão territorial e, consequentemente, o período de invasões do território nacional, como fizeram os franceses no Rio de Janeiro. Por isso, em 1572, depois da morte de Mendes Sá e de seu sucessor, Dom Luís de Vasconcelos, o governo português dividiu o Brasil em dois governos, cuja unificação só voltou em 1578, onde ao norte tivemos o governo do norte, com sede em Salvador, e ao sul tivemos o governo do sul, com sede no Rio de Janeiro, cidade fundada após a expulsão dos franceses. Em 1580, Portugal e suas colônias ficaram sob o domínio da Espanha, situação que perdurou até 1640. Este período é conhecido como União Ibérica e deu uma dor de cabeça muito grande para Portugal, mas favoreceu a ampliação do território colonial do Brasil. Em 1621, ainda sob o domínio espanhol, o Brasil foi novamente dividido em dois estados, o estado do Maranhão e o estado do Brasil. Essa divisão durou até 1774, quando o Marquês de Pombal decretou a unificação do Brasil novamente. As invasões francesas no território brasileiro. Primeiro,
O que levou os franceses a invadirem o território brasileiro foi o não reconhecimento do Tratado de Tordesilhas. Eles sempre perguntavam: onde está o testamento de Adão que diz que o mundo é só de portugueses e espanhóis? Inicialmente, eles fazem o contrabando e a pirataria no território brasileiro, mas, posteriormente, eles efetivam a colonização aqui no Brasil com a criação da França Antártica no Rio de Janeiro entre 1555 e 1567, garantindo aí a ocupação do território. Não vai durar muito tempo porque os portugueses vão acabar expulsando esses carinhas daí. Quem vieram para cá? Primeiro, os huguenotes, que eram protestantes perseguidos pelos franceses católicos, então aproveitaram para vir do Brasil e tentar fazer aquilo que os ingleses fizeram nas 13 colônias. A liderança estava nas mãos do capitão Villegagnon, líder francês, e Estácio de Sá, sobrinho de Mendes de Sá, foi o responsável no Brasil, em nome de Portugal, para expulsar os franceses do Rio de Janeiro, inclusive com a ajuda dos índios tamoios e tememinos. A França Equinocial foi a tentativa francesa de ocupar o atual território do Maranhão, especificamente São Luís e seus arredores. Eles tentaram ocupar o território entre 1612 e 1615. Na época, Portugal vivia a União Ibérica com a Espanha, e isso tinha enfraquecido a capacidade portuguesa de defender sua colônia. Os franceses se aproveitaram disso. O empreendimento foi oficializado pelo governo francês, que mandou tropas, que mandou navios em nome da coroa francesa. Fundaram uma cidade chamada de São Luís, até hoje a capital do estado do Maranhão, em homenagem ao rei francês da época, mas foram expulsos por uma coligação de portugueses e espanhóis. As invasões inglesas. Os ingleses atuaram no território brasileiro basicamente praticando ataques através de piratas e corsários, eram praticamente a mesma coisa, sendo que os corsários recebiam o apoio direto da coroa inglesa para fazer isso, e sobretudo durante o período da União Ibérica, onde a relação com a Inglaterra era bem ruim. E atacavam principalmente as cidades litorâneas, particularmente a cidade de Santos e Recife, foram vítimas dos ataques dos ingleses. A atuação da Igreja na colonização. A Igreja Católica teve um papel de destaque na colonização, não só do Brasil, mas de toda a América Espanhola. Graças a eles, parte dos indígenas foram convertidos e conseguiu-se ter um sistema educacional implantado nos territórios latino-americanos. Várias ordens religiosas atuaram no Brasil, os carmelitas, dominicanos, beneditinos, entre outros, mas o maior destaque foi a Companhia de Jesus. A Companhia de Jesus, criada em 1534 por Inácio de Loyola, surgiu no contexto da Contra-Reforma Católica com o objetivo de expandir o cristianismo católico e, em contrapartida, impedir que o cristianismo protestante atuasse nesses territórios. Eles também estavam dedicados, através da educação, em divulgar isso aí. Era uma troca. Ao mesmo tempo que educavam a população da colônia e também os indígenas, catequizavam essas pessoas que não eram cristãos católicos. Os jesuítas tinham a incumbência no território brasileiro, de acordo com a coroa portuguesa e os interesses da própria igreja, em chefiar as missões, que eram aldeamentos de índios comandados pelos jesuítas, converter os nativos ao cristianismo e submeter o índio à cultura dos brancos através da educação. A ação dos jesuítas gerou um intenso conflito com os colonos que queriam escravizar os índios. Então, os colonos necessitavam de mão de obra porque Portugal não tinha condição de fornecê-la. Isso tudo gerou um problema sério, porque os jesuítas queriam catequizar os índios e mantê-los na sociedade como pessoas comuns, mas muitos colonizadores queriam eles como escravos nas suas fazendas. Então isso foi bastante conflituoso no período colonial. A existência de um grande número de índios nos aldeamentos jesuítas, chamados de missões,
atraiu a cobiça dos colonos, principalmente os bandeirantes, que eram aventureiros da região de São Paulo e Santos, que adentravam o interior do Brasil buscando riquezas, incluindo índio como escravo. Eles destruíam as missões e vendiam os índios como escravos, principalmente durante o período da União Ibérica, quando os holandeses invadiram o litoral do Pernambuco e o fornecimento de escravos africanos ficou limitado. Então, na região de Salvador, que também produzia cana-de-açúcar, eles tiveram que apelar para o trabalho indígena mesmo. A Companhia de Jesus não tinha só intenções humanitárias, pois dominavam culturalmente os índios, facilitando a submissão e a colonização, impondo um novo modo de vida a essas pessoas. Claro, aquelas que aceitavam. Não pense que os índios vão aceitar tudo assim de mão beijada. O excedente da produção nas missões realizado pelo trabalho indígena era comercializado pelos jesuítas, levando lucratividade para a igreja. E a catequização do índio era diversa e favoreceu e incentivou a escravidão negra pelo tráfico negreiro. É aquela velha história, o índio não está preparado, ele tem que ser catequizado. Já o negro da África, ele tem maior facilidade, mais aptidão ao trabalho. Realmente o índio ele não estava tão afeito ao trabalho como os africanos. Mas justificar isso, dizendo que o índio deveria ser catequizado, não cola, porque o africano também era obrigado a adotar a religião cristã católica. Muito bem, gente, essa foi nossa segunda aula sobre a colonização do Brasil. Até a próxima.